E você acha que a gente precisa salvar o capitalismo dos capitalistas? Eu acho que a gente precisa. Mas você já percebeu que a maioria dos economistas que ganham o Nobel é porque eles estão ganhando o Nobel justamente por tentar ajudar a resolver problemas do capitalismo? Sim, Né? mas acontece, é porque a gente enxerga o capitalismo, né? O que acontece? Essa questão de salvar o capitalismo dos capitalistas. Porque o capitalista, ele acaba enxergando só lucro, lucro, lucro. E qual que é a base do lucro? Reduzir custo, né? E aumentar a receita. Sim. É isso que tem que fazer. Como é que eu vou reduzir custo? Eu reduzo o custo principalmente direto com a mão de obra. Cara, se eu reduzo o custo com mão de obra, quem é que vai comprar meu produto? Como é que eu vou, por exemplo, eu pago para o meu funcionário um salário merda e ele não pode usufruir do meu produto. Como E é que ele o não cara... compra. Ele não compra. Como é que ele vai vender um produto que ele não consegue E comprar? ele traz uma situação dessa no livro, Do né? Henry Ford, Do né? Henry Ford, né? É. Exatamente. Eu achei sensacional, né? Que o cara lá era um operário, né? E o cara era um líder sindical. Tava conversando com o Henry Ford. E aí o Henry Ford deu uma cutucada no cara, assim, né? De forma... brincando ali, né? Eles tinham, acho que, uma certa amizade, né? Uma certa proximidade. Ele falou assim o Ford falou para ele, não lembro o nome do rapaz. O Ford falou para ele assim, ô fulano, e se, né, como é que vocês vão fazer para, né, se as máquinas aqui, né, quando substituir as máquinas, como é que vocês vão fazer para fazer? Ele falou assim, daí disse que o cara na lata, nem titubeou para responder, disse que respondeu na lata do Ford, falou assim, eu quero saber como é que você vai fazer para fazer essas máquinas comprar o seu carro. É. Não tem a base do capitalismo é o consumo. Sim. Se eu reduzo mão de obra e corto o salário, quem é que vai comprar? A crise de 1929 foi crise de quê? Crise de oferta? Não, existia oferta. A oferta estava acontecendo. O que existia era uma crise de demanda. As pessoas não tinham dinheiro para comprar. Por isso que Keynes viu e falou assim, olha, o Estado precisa intervir, criar políticas que gerem dinheiro na economia para gerar Injeta, né? confiança. Injeta dinheiro. Isso, porque aí você injeta confiança nos empresários, eles vão contratar mão de obra, vai começar. Tem toda uma dinâmica ali em função de R$1 que o Estado joga na economia, que é a questão da capilaridade. Sim, e é o exemplo do pós-guerra, os famosos baby boomers que a gente Sim. tanto fala hoje. O que mudou a capacidade de consumo foi justamente essa condição, que aí eles perceberam, não, a gente tem que incentivar o consumo, e aí foi onde colocou. Claro que hoje isso tem uma série de problemas, né? Gerou uma série de problemas, né? O consumo exacerbado, uma série de outras condições, mas isso tá exemplificado, acho que muito nesse conceito também, né, Paulo? Porque, por exemplo, os baby boomers foram justamente assim, num período pós-guerra, onde o mundo basicamente devastado por uma série de situações, né? Onde falou assim, como é que a gente vai se reconstruir? Consumo. Faz as pessoas consumirem. O que a gente precisa, pelo menos em economia, teoricamente, o que a gente diz? Que o produto, ou seja, tudo que é produzido no mundo, ele tem que estar o efetivo junto com o potencial, né? Então, assim, no momento de crise, não adianta o Estado querer recuperar o dele, por exemplo, aumentando imposto. Não é o momento de fazer isso. No momento de crise, a gente precisa incentivar o consumo. E aí, o consumo de água é daquilo que é básico, né? É isso que a gente precisa para poder garantir a confiança, não só do consumidor, mas a confiança também do empresário. O que foi essa transferência de renda que aconteceu agora na pandemia, né? Foi excelente, porque isso daí quanto ajudou o comércio? Se não tivesse essa transferência de renda durante a pandemia, o que teria acontecido com o comércio local? Porque muita coisa estava fechado, muito empreendedor fechou as portas do seu comércio nas avenidas. É fácil ver aí as plaquinhas de aluga-se de novo, né? Então, realmente, esse subsídio veio... O benefício social, ele veio e ele ajudou. Então, assim, em momentos de crise, o Estado ele tem que vir para poder garantir o básico. Uma vez garantido o básico, ele gera renda, gera confiança, gera emprego, e aí é uma locomotiva, vai puxando, né? Keynes até diz assim, que a moeda do Estado é como se fosse uma pedra que você joga no lago. Quando você joga, vai criando várias ondas. Então, aquelas ondas ali é o crescimento econômico que a gente vai disponibilizando a partir de uma moeda que o Estado joga. E aquela uma moeda não é para artigo de luxo.
é para aquilo que é básico. Que entra até em várias historinhas de como que uma nota de 20, por exemplo, circula numa economia local. Sim. Eu lembro dessa historinha que é muito disseminada em correntes de mensagem de WhatsApp. Não só isso, mas aquela condição também, né? Que, por exemplo... Que a gente chama de multiplicador keynesiano. Isso, que é aquela relação, por exemplo, a gente hoje usa isso para falar de compras públicas, por exemplo, que a cada R$1 investido pelo Estado, né? Na economia local, esse dinheiro ainda gira 7 vezes dentro da economia antes de ir embora, né? E a prefeitura então, isso faz sentido. que não incentiva o seu comerciante local a vender para ela mesma, né? Ela vai estar destinando, por exemplo, as suas compras para empresas que vêm de fora, de outra cidade, e o dinheiro está sendo deslocado para outra localidade. É o que ele fala, assim, é o que ele fala no livro. E prejudica o consumo da prefeitura, porque o imposto não volta para a prefeitura, né? É um tiro no pé. É um tiro no pé. Exato. E é uma coisa que ele fala no livro, né? Que ele fala assim, não é mover a renda, a riqueza, né? Não é mover a riqueza, mas sim criar a riqueza. Que ele fala que mover riqueza é totalmente diferente de você criar riqueza no livro. E é legal, eu achei bem, assim, achei coerente pra caramba o que ele fala. É porque o recurso é escasso, né? Sim. Então você não cria, né? Só cria, né? Você move, na verdade, né? Então, eu acredito muito nisso, mas né? ele fala que, assim, ele fala assim que mover a riqueza é errado. Ele fala que você precisa criar mecanismos para criar riqueza. Né? Você não pode só mover a riqueza, porque você mover riqueza é só uma transferência de recurso. E quando você faz transferência de recurso, é complicado. Por quê? Porque o recurso é escasso. Então, você precisa criar novas possibilidades. Então, o que eu estou fazendo? Se eu estou movendo o recurso, significa assim, eu estou tirando do A e colocando para o B. Né? Então, apenas isso. Eu não estou ajudando, por exemplo, eu tenho o A e o B está com necessidade. Então, o que eu faço? Eu estou tirando do A e colocando para o B, mas o A vai começar a ter dificuldades. Claro que daí você vai falar assim, mas tem os ricos e tal. Não é essa a condição. A gente está falando de pessoas que estão numa mesma faixa igualitária de condições e tudo mais. Certo. Então, quando você tira do A e leva para o B, o que você está fazendo? Você está terminando de matar o A. É isso que você está fazendo.